Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Gamer aqui. E hoje eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho do que aconteceu na rodada de ontem. Tivemos Pistons versus Cavs e tivemos Thunder versus Lakers. Infelizmente, o Lakers em 5 não aconteceu, mas aconteceu o Thunder em 4. Eles prepararam e vieram pra varrida. Enquanto do outro lado, a gente tem agora pelo menos mais uma série interessante pra assistir no leste. Porque já que o meu New York Knicks, só vou lembrar vocês rapidamente, varreu o Philadelphia 76ers, mandou eles pra Cancún, pra casa do caralho, mandou eles pra casa do caralho. Estamos agora apenas esperando, vamos ficar quase uma semana aí sem jogar, né? Esperando apenas a outra série ser definida entre Cavs e Pistons. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses dois jogos porque, god damn, desde o vídeo que eu falei mal do James Harden, o cara simplesmente virou uma máquina. Ele não está mais nem aí pra nada, está jogando um basquetebol de altíssimo nível. E eu vou começar falando sobre Pistons e Cavs, porque você pode reparar que nos primeiros, acredito que 5 minutos de jogo, o James Harden foi capaz de fazer 11 pontos, sendo 3 arremessos pra 3. E desses 11 pontos, se eu não me engano, o Cleveland deve ter feito uns 17 pontos nessa primeira corrida, nessa primeira metade do primeiro quarto. 11 foram do James Harden, mano. Só bastou eu zicar ele, ó, inclusive esse roubo de bola pra cima do Ausar Thompson, levou a bola, parou, pull-up pra 3. Esse homem, ele estava fazendo de tudo na partida de ontem. E cara, eu me impressionou muito porque ele converteu 5 arremessos na noite de ontem. 3 ou 4 foram só no primeiro quarto e depois do resto do jogo ele ficou totalmente frio. Olha, essa bola foi linda do Donovan Mitchell passando pra ele no catch and shoot. E aí, mano, me impressionou bastante porque eu falei, cara, eu critiquei esse safado decidiu jogar basquete e agora ele está dominando. Tipo assim, não dominando, até porque as estatísticas dele foram boas, mas não foi assim a ponto de a gente falar, nossa, ele dominou a partida. Quem dominou realmente foi o Donovan Mitchell. Mas só que ele terminou ainda, com 24 pontos, 11 assistências, 3 roubos de bola, 1 toco, tá? Com 5 convertidos de 14 de quadra, só que 9 lances livres. Então, mano, o James Harden, eu não sei o sentimento do torcedor do Pistons, mas eu teria medo, porque a versão que você viu ontem de James Harden e Donovan Mitchell é a versão dos dois jogadores de um duo ofensivo que você não quer jogar contra, que é o seguinte, quando um tá mal, o outro tá bem, quando o outro tá bem, o outro tá mal. Ou seja, eles mantiveram o flow do jogo, assim, o ritmo. Teve ali um período de uns 3 ou 4 minutos que eles não conseguiram pontuar, porque a defesa do Pistons é capaz de fazer isso contra qualquer ataque, tipo assim, cara, agora a gente vai fazer uma corrida e a gente vai travar o ataque de vocês pra vocês não fazerem nada. O Pistons é capaz de fazer isso defensivamente. Só que tirando esses momentos assim que eles tiveram no segundo quarto ali, o restante do jogo, e também no último quarto ali no período final, na última etapa, o resto do jogo foi tudo isso. Era um momento bom do James Harden, um momento bom do Donovan Mitchell, um momento bom do James Harden, depois uma segunda metade absurda do Donovan Mitchell. Então, o jogo de ontem foi bastante assim pra criar confiança, pra retomar aquilo que eles tinham perdido nos 2 primeiros jogos da série, mas é algo que a gente estava já esperando que acontecesse, que eu comentei no último vídeo que eu falei do Cavs. Esse time parece o Lakers de Magic Johnson, esse time parece o Bulls do Michael Jordan de 96, parece o Golden State Warriors de 2017 quando joga dentro de casa, velho. Eles até agora estão 6/0 em jogos dentro de casa e estão também 5/0 em jogos fora de casa. Então, se o Cavs quiser fazer alguma coisa, mano, eles têm que fazer fora de casa. Se eles não ganharem uma partida lá, se eles não conquistarem uma partida lá em Detroit, não adianta que eles não vão ir pra cima, não vão passar pra próxima fase pra enfrentar o New York Knicks. Algumas observações também é que o Evan Mobley teve uma partida gigantesca. Cara, eu sou muito fã do Evan Mobley, pô. É absurdo o que esse cara consegue produzir em quadra. Ele é um Kevin Durant sem controle de bola, sabe? E também com menos arremesso. Tanto que a defesa não respeita tanto o arremesso dele assim quanto respeita do KD, por exemplo, por motivos óbvios, né? Inclusive ele foi, assim, um protótipo de Kevin Durant quando ele foi draftado, só que ele nunca chegou a se desenvolver, pelo menos até agora não, né? Como um poder ofensivo como tal. Mas defensivamente ele é surreal, mano. Gosto muito. O cara terminou com 5 tocos, velho. Cara, que absurdo, mano. 3 roubos de bola, 5 assistências, 8 rebotes, mano. Tava em todo canto da quadra. Jarrett Allen teve uma partida um pouco mais abaixo, com 9 pontos. Dean Wade saiu zerado, chutou apenas uma bola de quadra. Esse cara tá vindo como titular, não sei porquê. E ele não jogou tão pouco assim pela quantidade de arremessos que ele tentou. Ele jogou 22 minutos. E aqui temos o Donovan Mitchell. O que falar do senhor Donovan Mitchell, mano? Ele terminou o primeiro quarto zerado, com 5 tentativas de quadra, 0 convertidas. Depois, ele engatou uma segunda e não olhou mais pra trás. No segundo quarto, ele jogou muito bem. Fez ali sua pontuação, né? Pontuaçãozinha ali discreta, mas ok. E na segunda metade, ele simplesmente veio meteórico. O cara fez 39 pontos na segunda metade do jogo, igualando como a melhor segunda metade da história da NBA. E o mais bizarro de ter assistido o Donovan Mitchell fazer isso ontem é que, tirando os arremessos de pull-up, de step back, as infiltrações, os end-ones que ele cavou, tudo que ele fez, ele simplesmente estava imarcável. Sabe, aquela versão de jogador que você não quer enfrentar nunca, porque o cara parece não errar. E cada arremesso
dele parece que só vai passar pela redinha por mero cumprimento de tabela, porque nem na redinha, se tivesse um pouquinho mais de espaço, não pegava, sabe? Uns bagulho ridículo. Mas o grande ponto é, por que o Kenny Atkinson tirou ele tantas vezes? Tipo assim, deixou ele 2, 3 minutos no banco de reservas, 4 minutos assim, em sequência, que fizeram com que o Detroit Pistons retomasse, assim, encurtasse a vantagem novamente. Porque o time do Cavs conseguiu abrir uma vantagem maneira. Abriu 17, abriu 14, abriu 16 pontos ali, chegou a abrir quase 20. E aí toda vez que tiravam o Donovan Mitchell, que tava praticamente inerrável, o ataque só fluía pro lado pra ele na segunda metade, o Cavs simplesmente perdia poder ofensivo, começava a errar mais bolas ofensivas, e aí de repente do nada o time do Pistons encostava de novo. Um time que tava jogando muito abaixo, enquanto o time do Cavs tava dominando mais na defesa, tava dominando mais no ataque, quando Evan Mobley e Donovan Mitchell tava em quadra, sabe? Então, Kenny Atkinson acabou vacilando em alguns momentos como esses, assim, tipo, vamos tirar aqui o Donovan Mitchell que tá quente pra caramba na partida pra dar um descanso pra ele. Não, cara, deixa o cara jogar, mano. Se ele pedir pra sair é uma coisa, mas só que era literalmente após 2 arremessos de 3 convertidos e uma infiltração com o Enduan. Na outra posse, o Kenny Atkinson ia lá, tirava o cara, e aí o Detroit Pistons diminuía a vantagem, sabe? Eu não sei porquê, mas foi isso que aconteceu ontem. Mais algumas coisas que aconteceram também na partida pelo lado do Cleveland Cavaliers foi os arremessinhos ali do nosso mano Dennis Schroeder, né? Matou uma bolinha pra 3, 2 arremessinhos pra 2. Tivemos o Jarrett Allen ali, ele deu uma cravada sinistra, teve uma hora, mas foi isso também. Max Strus fez uma boa partida, deu uma cravada também maneira, que ele roubou a bola e foi na transição e cravou. E fora isso, ainda sinto que o Killian Ellis está sendo bem desrespeitado nesse elenco, está sendo pouco utilizado. E vou comentar, antes de eu comentar o desfecho da partida, quero comentar um pouquinho a respeito do time do Pistons, que teve um grande problema, que foi as faltas do Ausar Thompson, que não tava conseguindo parar nem o James Harden, nem o Donovan Mitchell, acabaram cavando muita falta em cima dele, principalmente o James Harden, que quando começou a cavar falta pra cima dele, o Ausar Thompson foi pro banco, e aí foi uma partida boa do nosso mano Caris LeVert. O LeVert, ele dificilmente faz uma partida boa, né? A gente sabe disso, ele oscila muito. E ontem foi um daqueles dias, o cara converteu 10 arremessos de quadra de 16 tentativas, com 50% pra 3, velho. Ele foi o cara que manteve o time do Detroit Pistons vivo na primeira metade do jogo, ali próximo, quase empatando o jogo. Parecia que o ataque tava fluindo todo pra ele e pro Tobias Harris, que fez mais uma partida mediana, né? Agora com um aproveitamento bem abaixo do que a gente tava esperando, mas ainda terminou com 16 pontos, 8 rebotes, 5 assistências e uma sólida defesa. Então, qual foi o problema desse time do Detroit Pistons ter dificuldades jogando fora de casa? Primeiro, eu não posso deixar de citar mais uma vez o Jalen Duren, né? Um dos caras que merecia um contrato máximo de acordo com o que ele produziu na temporada regular, e agora merece no máximo um contrato de mid-level exception, porque pô, que é isso, cara? 8 pontos, 5 faltas, 4 turnovers. Pô, surreal o que o Jalen Duren fez, mano. Quer dizer, o que ele não fez, né? De fato. Temos aqui um dos caras que mais perdeu dinheiro em uma pós-temporada que eu já vi na minha vida, porque se antes o Detroit Pistons cogitava entregar 200 milhões na mão dele, agora pode tirar o cavalinho da chuva e o burrinho da sombra que isso não vai rolar. O Cade Cunningham, podemos falar que essa aqui é a pior partida dos playoffs da história da carreira dele, já que é a primeira que ele faz menos de 20 pontos, terminou com 5 turnovers, 6 assistências e um aproveitamento bem abaixo. E assim, como é que eu posso explicar pra vocês? Ele estava tomando decisões muito ruins. Obviamente que o Cavs estava com a defesa muito intensa, uma rotação muito boa, mas só que ele foi interceptado 2 vezes pelo James Harden, por péssimas tomadas de decisão, por tentar passar no óbvio, por tentar se livrar da bola aonde seria o mais fácil pra a própria leitura defensiva, sabe? Quando veio uma dobra em cima, na qual foi logo depois de uma tentativa de pick and roll, e o pivô entra pra tentar ser essa opção de passe, já que os dois jogadores que estavam participando do pick and roll defensivo colaram no armador, a opção mais fácil de você passar é pro pivô, tentar saltar e passar por cima da defesa pro pivô, né? Porque o cara tá sozinho, já que tem 2 caras em você. E foi nessa que o James Harden roubou a bola dele, tomou o pirulito. Então, numas dessas, o Cade Cunningham teve uma partida bem abaixo, mano. E aí o Dennis Jenkins veio do banco, não tava conseguindo converter um arremesso, nem se valesse $1 milhão, tá? E aqui eu só elogiei, de fato, o Tobias Harris e o Caris LeVert do time do Detroit Pistons, porque o outro integrante, que foi talvez o terceiro melhor jogador desse time, foi o Paul Reed, que só entrou no terceiro quarto e no garbage time. E só no terceiro quarto ele fez 11 dos 15 pontos que ele terminou essa partida. O Paul Reed foi o melhor jogador do terceiro quarto do Pistons. E após essa ascensão do Paul Reed, tivemos algo inédito acontecendo, que foi o time do Cavaliers abrir uma sequência de 24 ou foi 27-0. Foi a sequência que definiu o final da partida, né? Que abriu a vantagem satisfatória o suficiente para que o time do Cavs não precisasse mais também se preocupar tanto. E aí foi nessa de achar, tipo, mano, tamo de boa, que o Kenny, foi uma cena engraçada, o Kenny Atkinson pegou, tirou todos os titulares, né? Eles foram muito aplaudidos. Nossa, cara. Teve até um anúncio, deu pra escutar o locutor de dentro do estádio falando: façam muito barulho para Evan Mobley, Jarrett Allen, Donovan Mitchell, James
James Harden, tal, aí todo mundo, pô, caramba, Donovan Mitchell, brabo. Isso faltava 2 minutos e pouco pra acabar. E aí foi garbage time contra garbage time. Esse aqui era o garbage time do time do Cavs, ó. Foi Thomas Bryant, Keon Ellis, Craig Porter Jr., Tyrese Proctor e Nae'Qwan Tomlin, né? O nome desse cara é bem estranho. Se eu pronunciei errado, me perdoa. Mas você pode notar que esses últimos 5 jogadores, eles estão todos zerados, né? De fato, todos com plus minus de -4. Foi porque o time que veio aqui, ó, de Marcus Sasser, Paul Reed, Javonte Green, Ron Holland II e Isaiah Stewart, esses 5 jogadores conseguiram cortar a vantagem que antes estava em 14, 16 pontos, quando saíram todos os titulares, pra apenas 6 pontos. Mano, eu tava olhando aquilo e falei, mano, não é possível que o Kenny Atkinson vai permitir isso. Aí ele teve que pedir 2 timeouts em sequência, pra 8. Acho que foi pra 8. Aí ele pediu 2 timeouts em sequência, trouxe todos os titulares novamente pros caras encerrarem o jogo e eles não correriam risco de perder. Cara, que doideira, mano. Isso é muito doido. Agora eles vão levar, né, esse jogo 112-103, não foi um placar tão expressivo quanto talvez muitas pessoas esperavam depois daquela sequência de 24-0 que eles fizeram, né? Foram, acho que 6 minutos que o Detroit Pistons ficou sem pontuar, um dos maiores períodos de tempo sem pontuar de toda a pós-temporada. Não foi um placar tão elástico assim por conta desse final de jogo, mas só que o Cleveland Cavaliers foi muito superior, né? Questão de quinteto titular, táticas durante a partida que construíram o final, né? Então foi muito mais feio esse jogo do Detroit. Foi um dos piores jogos do Detroit nessa pós-temporada que eu vi, tá? Sendo bem sincero pra vocês. 112-103. E eu queria falar só o seguinte. Jogo 5, geralmente, o time que ganha o jogo 5 é o time que ganha a série. Sabe? Quando tá 2-2 e o desempate acontece, é esse time que vai levar. Em papo de umas 85% das vezes. Então, isso é um baita problema pro Cleveland, que não conseguiu ganhar nenhum jogo até agora fora de casa. Se quiser sair com a vitória, o momento vai ser amanhã em Detroit, beleza? Inclusive, vamos tirar essa dúvida? Segundo o chat TPG, mano, ele falou que quando a série tá 2-2, o time que acaba vencendo o jogo 5 tem de 81 a 82% de chance das vezes de sair com a vitória na série. Já aconteceu 179 vezes, né, do time que ganhou a quinta partida sair vitorioso da série de 218, mano. Caramba, mano, 81,7% de chance. Tá aí, pra quem queria estatisticamente qual é a chance de o próximo time que ganhar a série sair vitorioso da série, é essa. Apesar que eu não duvido de nada, porque na NBA pode acontecer absolutamente qualquer coisa, a gente já viu muitas reviravoltas absurdas acontecerem, né? Mas de qualquer forma, está 2-2 a série, assim como Timberwolves e Spurs, que temos um jogo hoje às 9 horas da noite, que eu já estou ansioso pra assistir. Infelizmente só temos um jogo, é triste, né, ter só um jogo só, mas faz parte. Inclusive agora eu tô notando aqui pelo calendário que tem jogo aqui, ó, terça, quarta, quinta não tem jogo, sexta tem jogo. Vai começando a ficar triste, né, quando tá afunilando depois da segunda rodada. Mas enfim, vamos para o segundo confronto que tivemos, que foi entre Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder, mano. O que dizer sobre esse jogo? Cara, eu vi algumas atitudes estranhas, né, do nosso queridíssimo J.J. Redick. Apesar de eu achar que ele é um técnico muito competente, ele mudou totalmente minha percepção sobre ele. Apesar de que é natural a gente ver times da NBA dar chance para ex-jogadores que têm um bom knowledge de basquete, só que não times darem chance para ex-jogadores de basquete com bom knowledge de bola como o primeiro emprego deles numa franquia como Los Angeles Lakers para lidar com um cara como LeBron James e um cara como Luka Doncic. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então, o fato do J.J. Redick como primeiro trabalho dele da vida de técnico ser no Lakers me deixou com o pé atrás, por isso que o primeiro vídeo que eu falei a respeito dele aqui foi criticando bastante. Muita gente falou assim, pô, mano, o cara é companheiro de podcast do LeBron, fazer o quê? Mas só que ele mudou minha percepção. Eu acho que ele é muito bom técnico, ele é um cara bem competente, é aquele tipo de cara que é viciado em basquete, tá ligado? Que ele ama o jogo, talvez mais que tudo na vida. E é por isso que o podcast dele era tão bom antes e agora com o Steve Nash não é mais tão bom assim, desculpa, né? E o Steve Nash também já não é mais técnico na NBA falando a respeito disso. E um momento que eu simplesmente achei muito bizarro de engraçado foi esse aqui, rapaziada. O LeBron James foi cobrar um lance livre, tranquilinho lá, o velhote tava ali concentrando pra cobrar esse lance livre, acerta, e olha quem que está ali logo abaixo da tabela, assistindo de camarotezinho ele jogar contra o Oklahoma City Thunder. Não, isso aqui, essa cena aqui foi absurda. Beleza, filmaram o Luka, calma, tá quase chegando. Ó, simplesmente ele, velho. Ele mesmo. Dillon Brooks, dando risada e fazendo debochezinhos com o LeBron James na hora dele cobrar o lance livre, velho. Esse cara aqui, ele é gênio, mano. Pode me julgar o quanto que for, mas eu sou fã do Dillon Brooks, tá? Sobre o jogo de ontem, algumas atitudes engraçadas
engraçadas que eu percebi. Maxi Kleber em momentos decisivos ao invés de Rui Hashimura, sabe? Você deixou no banco o seu melhor arremessador para 3. Tudo bem que ele estava com 5 faltas, eu entendo um pouquinho do motivo, mas não completamente. É o melhor arremessador para 3 da história da NBA em playoffs, pô. Em questão de aproveitamento. Como é que você deixa um cara desse no banco, você tendo ali o jogo se aproximando dos momentos finais, encostando nos caras por 4, por 2, por 3, por 1 ponto, sabe? Ontem o basquete do Lakers, no geral, né, já seguindo adiante com o fato da decisão de manter o Rui Hashimura no banco ser meio controvérsia pra mim do DJ Redick. Ontem o Lakers apresentou um bom basquete, foi um time resiliente até o final e jogou a melhor partida contra o Oklahoma City Thunder de toda essa série. Dos 4 jogos que eles perderam, o melhor foi o último. Até pelo senso de urgência pra tentar jogar, né, pra tentar se manter vivo na série. O Austin Reeves, por exemplo, foi um dos caras que manteve o Lakers ali competitivo no começo do jogo, enquanto o LeBron James teve um início de partida um pouco mais lento. O LeBron James, de fato, é algo impressionante o que ele consegue fazer com 41 anos, fazendo 24 pontos, 12 rebotes, 3 assistências e 1 toco, né? Com um aproveitamento um pouco abaixo do esperado para o senhor LeBron, mas ainda altíssimo nível para um cara de 41 anos. Eu não tenho muitos comentários a respeito do time do Lakers no geral, porque esse elenco ele tava com muitas brechas, sabe? Com muitas lacunas. Jake LaRavia, por exemplo, nem jogou, um cara que foi muito importante durante a temporada regular, teve pouquíssima participação durante os playoffs. Marcus Smart foi obrigado a tomar mais arremessos do que ele estava acostumado e talvez deu uma falsa esperança, deu uma falsa sensação de que ele seria capaz de aguentar a bronca quando chegasse contra o OKC, né, a série contra o Rockets, mas não foi isso que se concretizou, sabe? Tanto que ele terminou zerado pra 3 pontos e chutou 4 bolas. O Jarrett Vanderbilt foi obrigado a jogar, né? Foi colocado pra jogar depois de uma lesão extremamente feia que ele teve há muito pouco tempo atrás, contra o próprio Oklahoma City Thunder. Então, agora, mano, o Lakers já vai ter que começar a pensar, né, na era pós-LeBron, mano. Que provavelmente essa foi a última partida do LeBron com as cores amarelo e roxo em seu peito, cara. E eu penso até em fazer um vídeo a respeito de como pode ser, né, essa off-season do Lakers mais pra frente. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Mas só que, velho, os caras jogaram como nunca, mas perderam como sempre. O DeAndre Ayton é um pivô que não dá pra você confiar. No máximo para ser a segunda opção do seu time. Assim como o Jackson Hayes também, eu acho que ele é uma opção bem sólida pra vir do banco. Na verdade, quando ele tava em quadra, o Lakers era muito melhor do que quando tava o DeAndre Ayton, sendo bem sincero. O Luke Kennard é aquele arremessador pra vir do banco e te entregar uma bolinha ou outra de 3, mano. A gente teve uma falsa sensação de que ele seria o cara pra ser a terceira opção ofensiva nessa ausência do Luka, mas acabou não sendo. E de qualquer forma, desse time aqui, mano, eu consigo enxergar um mundo onde eles mantêm, por exemplo, Hashimura, Austin Reeves, Marcus Smart, Luke Kennard e Jackson Hayes para o futuro. O restante, meu parceiro, tá todo mundo na berlinda. Todo mundo em nome de virar a mesa e falar, velho, vamos dar início ao projeto Luka Doncic, campeão da NBA em 2028, sabe? 2027, sei lá, em algum momento aí nos próximos anos. Porque mostrou muita fragilidade o elenco, sabe? Apesar das boas decisões táticas do JJ Redick, que mantiveram contido, né? Sem muita expressão ofensiva, sem ser um pontuador muito absurdo ao longo de toda a série, quis dizer, o senhor Shai Gilgeous-Alexander. E o Lakers, de fato, que perdeu esse último jogo, mais uma vez pelo carrasco deles no jogo anterior também, que foi o senhor AJ Mitchell, fazendo 28 pontos, 4 roubos de bola, 4 assistências e 3 rebotes. O AJ Mitchell teve 63% de aproveitamento de quadra, mano. Ele simplesmente era rápido o suficiente para bater a maioria dos seus defensores e finalizar dentro do garrafão com muita perfeição. Ele tem um arremesso sólido o suficiente para ele conseguir converter pull-ups de meia distância, apesar dele ter sofrido um pouquinho nos arremessos de longa distância para 3. E além de tudo, ele é um bom passador, um sólido defensor e um cara competente o suficiente para segurar, sendo a segunda melhor opção de pontuação desse time na ausência do J-Dub, mano. Cara, que absurdo o AJ Mitchell fez nessa partida. E digo mais, o AJ Mitchell também é um dos motivos para eu achar que esse time do Oklahoma City Thunder hoje, ele é melhor do que o time que foi campeão ano passado. Eu falei que ele é um dos caras mais subestimados, né? Naquela lista de jogadores subestimados do Oeste, eu nomeei ele como do Thunder, né? Como ele, o jogador do Thunder a ser subestimado, por conta disso, mano. Eu já via muita qualidade nesse moleque antes mesmo de virar mainstream, sabe? Antes dele ficar hypado por conta do que ele tá fazendo, do que ele fez contra o Lakers. Porque ele já fazia isso nas sombras, enquanto tava todo mundo aplaudindo ali o Chet, que fazia, tava na disputa de defensor do ano, o Shai Gilgeous-Alexander, que sempre carregou o time dele com mais de 30 pontos, e o J-Dub, né, que é o braço direito do Shai Gilgeous-Alexander. Pouca gente dava o crédito suficiente pra um cara que faz o que o nosso mano AJ Mitchell faz, que é, tipo, jogar o basquetebol dele com pouco reconhecimento, sabe? Então, tipo, mano, o AJ Mitchell, ele é monstruoso. Em muitos momentos,
Inclusive agora, ó, você pode perceber que ele tava tomando conta da parte ofensiva do Thunder, enquanto o Shai até o lance anterior tava no banco, agora o Shai tava de volta na quadra. E nesses momentos aí você pode ver que o Lakers tava bem próximo, mano. Foi uma partida bem bacana de se assistir na noite de ontem, mano. O que mais que a gente pode ressaltar aqui do time do OKC, mano? O Shai Gilgeous-Alexander fez uma partida monumental, muito arremesso de meia distância. Me lembrou até um pouco alguns lances assim dele, que ele falou que já foi inspiração dele, né? Quando ele tava desenvolvendo seu jogo, o Kobe. Sabe quando o Kobe subia pro arremesso da meia distância e segurava a bola no ar, assim, até meio que o defensor dele perdeu o equilíbrio e começar a cair. Depois arremessava. Eu vi o Shai fazendo isso algumas vezes ontem. O que mais que eu posso ressaltar? Cara, o Chet Holmgren foi o Chet, né? Fez 16 pontos, teve um aproveitamento ruim pra 3. Na verdade, não converteu nada, mas foi bem em quadra. Dividiu o tempo ali com o Jalen Williams. Alex Caruso é um pitbull na defesa, mais uma vez, matou 3 bolas pra 3 importantíssimas, tendo em vista que eles só converteram 11 de 31 tentativas. Assim, foi uma quantidade de conversão boa pelo volume que eles arremessaram. E nisso, Alex Caruso e Jared McCain tem mais da metade das bolas de 3. Jared McCain também, cara, até agora eu não consigo me conformar que esse cara veio pro OKC pelo preço que veio e é um dos caras que tá resolvendo a parte do banco de reserva, a parte de espaçamento de quadra. Mano, Philadelphia consegue me irritar até quando não é com o time deles, mano. E, mano, nos demais é isso, mano. Achei uma boa partida do OKC. Em determinados pontos eles deram uma dormidinha ali que o Lakers conseguiu aproveitar, conseguiu fazer uma boa defesa no geral, né, pra segurar eles a 115 pontos e converter 110, mas infelizmente deu óbvio, né? Eu vou repetir aquela frase que eu sei que muitos de vocês não vão gostar, mas jogaram como nunca e perderam como sempre. Série definida, agora o Lakers vai ter que pensar no futuro. O Cleveland Cavaliers empata a série e temos mais jogos, pelo menos na Conferência Leste vai ter uma série mais longa, assim como na Conferência Oeste. Spurs e Wolves eu também espero que seja mais longa, mas é isso, cara. O Lakers agora vai descansar, provavelmente a gente vai ver um grande drama nessa off-season a respeito do futuro de LeBron James. E eu vou ficando por aqui, minha rapaziada. O que vocês acharam dos jogos de ontem? O que vocês acharam de Pistons e Cavs? O que vocês acharam de Thunder e Lakers? Deixe aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para este canal. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Vai estar contribuindo para que esse canal continue crescendo. E também você pode se tornar um membro por apenas R$2 e receber vídeos sem propaganda. Esse é o nosso privilégio para os membros que apoiam esse projeto continuar de pé. Fechou? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo e falou!